Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para celebrar a ceia do Senhor, nesse culto que nós vamos realizar. Eu creio que Deus vai nos abençoar esse minuto que nós vamos passar aqui. Eu espero que a próxima ceia, nós podemos fazer na igreja, mas enquanto isso não acontece, nós vamos participando mesmo assim, online, vamos participando, Eu espero que você já tenha aí pego o seu kit lá, ou então, se você não pegou, você tem algum suco de uva aí na sua casa, você tem algum pão, e na hora que nós estivermos apresentando o pão aqui, estivermos orando, você possa apresentar o seu também. E lembrando, as pessoas que estão vendo essa live, para participar da ceia, que nós vamos celebrar daqui a alguns minutos, só são pessoas que são batizadas, que estão em comunhão com a igreja, tá bom? Nós vamos orar, irmãos, continuar orando também, vamos continuar clamando a Deus, agradecendo também, pelas curas, pelos milagres, que Deus tem realizado. Vamos continuar orando também pelas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, por pessoas ainda que estão ainda hospitalizadas, por todos aqueles que nós temos orado essa semana. Que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, nos dê graça e que possamos todos ter esse momento de comunhão com Cristo aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez, mais um mês, Senhor, estarmos assim participando do Teu corpo e do Teu sangue aqui simbolicamente, Senhor. Obrigado pela vida, Deus. Obrigado pela família, Senhor. Obrigado, Deus, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo emprego, pelo sustento, Senhor. Obrigado pelo alimento, o qual o Senhor tem provido, Senhor, em cada casa, em cada família, Deus. E obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença nesta noite, Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui clamando também aos nossos irmãos, amigos, parentes e todos aqueles que têm assim de alguma forma chegado até nós, Senhor, pedindo oração por pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão assim internadas. Tem alguns casos que estão até mesmo na UTI, pessoas que estão entubadas, Senhor, até mesmo aquelas que estão desenganadas pelos médicos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa interceder, Senhor, por estas vidas, que o Senhor possa, Deus, ter de misericórdia, Senhor, e entrar ali agora, neste momento, através da sua onisciência, da sua onipresença, Senhor, da sua onipotência, que aprendemos hoje que é um dos seus atributos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor seja conosco e que neste momento aqui, eu estou na minha casa, no meu lar, mas que a partir de agora, Senhor, seja a Tua igreja, Senhor. Seja, meu Pai querido, o Teu lugar onde o Senhor se faz presente e vai manifestar a Tua glória. E os irmãos que estão aí, Senhor, nas suas casas também, nos seus lares, junto com os seus familiares, Senhor, também possam sentir a Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo seja conosco aqui neste lugar e recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, Pai. Nós Te pedimos, Deus, e desde já Te agradecemos porque oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A nossa irmã Andréia, ela vai estar louvando a Deus com 2 hinos e juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Neste momento vamos louvar o nosso Deus com o hino da harpa, número 199. Os irmãos que puderem nos acompanhar, nos ajude. Senhor, reunidos aqui, a fim da Tua morte lembrar, partindo este pão nos lembramos de Ti, até que nos venhas buscar, o cálice que vamos beber.
louvar o Senhor com mais um louvor. Ele tem por título Árvore da Cruz. Aleluia. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só vira madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, deixando tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber porque a terra tremeu e o sol se encolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, provaram ter mais sentimentos, mostraram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos. Que louvores abençoados da parte de Deus, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, você que está com a sua Bíblia aí em mãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns versículos e você acompanha aí na sua casa. Diz assim a palavra de Deus, do verso 1 ao 16. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópatro de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e segundo a Gaio de Derbe e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes indo adiante nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos em 5 dias. Fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no do dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia ali muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e ele partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, ou o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subimos ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegamos dali. Chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Troglídio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Amém? Nós vamos agora orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa palavra, né? Em seguida nós vamos ouvir a nossa irmã Thaís, ela vai estar louvando a Deus com o hino, e estaremos assim ministrando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus querido, por este momento que nós temos passado aqui agora diante da Tua presença. Eu creio, Deus, que esses louvores tenham assim, de alguma forma, Senhor, alegrado o Teu coração, ó Pai, e que a Tua palavra dentro em breve será ministrada, que Teu Espírito Santo venha falar conosco, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai amado, Deus Santo e Pai querido, fica assim conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Thaís, vai estar louvando a Deus neste momento com o hino, juntamente com a igreja. A paz do Senhor, amém?
cometendo em meu ser. Meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer da sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua bondade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja
meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos agora fazer uma oração para que o Senhor venha usar o mensageiro nessa noite, que venha trazer uma palavra profunda para os nossos corações, amém? Vamos fazer a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor, que estamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, por este momento, Senhor, que Tu nos concedestes, meu Pai, de poder, ó Pai, estarmos ceando junto, ó Pai, relembrando, Deus, a Sua morte, ó Pai, a Sua ressurreição, ó Deus. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, neste momento, Deus. E eu quero Te pedir, Senhor, usa, Senhor, Teu servo como canal de bênção, Senhor, para que possa trazer uma palavra que venha de encontro com o nosso coração, Senhor. Sim, aquilo, ó Pai, que precisamos ouvir, Senhor. E que essa palavra, Senhor, venha trazer, ó Pai, transformação, arrependimento, ó Pai, que venha trazer, ó Pai, as pessoas, ó Deus, para os Teus pés, Jesus. E que possamos a cada dia, Pai, sentir mais e mais a Tua presença, Senhor. E Te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Meu Pai, eu Te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso pastor Valdir. Amém, irmãos? Temos louvado e engrandecido o nome do Senhor, né? Estou feliz que muitas pessoas estão aí participando, né? Desse culto, desse memorial, dessa lembrança, desse momento aqui que estamos passando com Deus. Por muitos e muitos anos passamos esses momentos assim na igreja, juntamente com os irmãos, né? E sabemos que estamos passando por esse processo de pandemia, esse processo de muitas perdas, processo de muito sofrimento, e tem muitas pessoas assim que até mesmo estão entrando em depressão, pessoas que estão não suportando, né, essa situação que estamos passando. Então nós estamos orando por todos para que Deus possa dar vitória, para que Deus possa estar assim sustentando cada uma dessas pessoas que estão em casa neste momento, né, porque é triste a situação que estamos vivendo, mas é bíblico o que nós estamos vivendo hoje. Então, para nós que estamos caminhando algum tempo na igreja, nada é surpresa para nós. Nós sabemos que tudo isso são sinais da volta do Senhor, sabemos que tudo isso que está ocorrendo, né, que está se afunilando, né, qual o mundo está entrando neste momento, é sinais que Jesus está voltando e que nós devemos estar cada dia mais, irmão. Independentemente agora da situação, independentemente do que nós estamos vivendo, nós cremos num Deus, nós cremos num Jesus vivo, nós cremos num Jesus que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou e que está no nosso meio. Ele está aqui na minha casa, como igreja agora, está aí na tua casa, no seu lar, porque isso é atributo de Deus, isso é onipresença que se chama. Ele é o único capaz de estar aqui e estar aí ao mesmo tempo. Então é esse Jesus que hoje nós vamos adentrar aqui na palavra e também na ceia daqui a alguns minutos, relembrando, colocando a nossa memória o que Ele fez ali na cruz do Calvário por mim e por você. Essa atitude qual Deus olha para o mundo, não vê um justo sequer. Mas Deus, irmãos, Ele criou o ser humano para adorá-lo. Deus criou o ser humano porque Ele ama a sua criatura. Mas infelizmente no meio dessa trajetória toda, desde Adão, né, que na realidade Adão trouxe o pecado ao mundo, e o trabalho de Deus hoje até a volta de Jesus é reconciliar o homem com Deus. Muitos ainda não estão entendendo isso, muitos estão tão somente mais preocupados com as coisas dessa terra, com os bens materiais, com o que vai fazer, com o que vai ganhar, né? Mas nós que estamos na igreja, sabemos que Mateus 6,33, ele diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é por isso que buscamos a cada dia esse Deus, é por isso que acordamos hoje, no século 21, e adoramos esse Deus maravilhoso. É por isso que hoje nós temos a liberdade e a felicidade, irmãos, de saber que se partirmos hoje, nós vamos para a glória.
Essa convicção, essa certeza é a Bíblia que nos traz, é a nossa regra de fé e prática, é nela ao qual nós confiamos, é nela ao qual nós acreditamos e vivemos através dela. Talvez muitas pessoas falem Deus, muitas pessoas diz que Deus, toda religião leva a Deus, mas nós não levamos religião, nós levamos Jesus, Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou. Então hoje alegre o seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está aí, mas alegre-se mesmo, não se distraia com nada neste momento. São poucos minutos que nós estamos aqui, né? Mas eu quero que você volte a sua atenção, que como se estivéssemos na igreja, como se estivéssemos lado a lado neste momento. Eu sei que você está me vendo aí, e que neste momento seja um momento diferencial, irmãos. E que essa palavra qual Deus colocou no meu coração, ela venha surtir efeito na minha e na tua vida. Porque a palavra que Deus coloca, irmão, essa palavra ela nunca é em vão, ela tem direção. Deus nunca lança uma palavra no ar assim e não acontece nada. Eu sei que ela tem direção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, que nós lemos aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse personagem, né, que morreu no momento em que estava sendo pregado, no momento que se ia comemorar a Santa Ceia. Então a gente fala de Eutico, mas o apóstolo Paulo, né, ele passou 3 anos na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor, num dos ministérios mais frutíferos do seu trabalho verdadeiro. Ou seja, o reavivamento na cidade. Ele plantou igrejas em toda a província e agora, irmãos, ele estava retornando à cidade de Jerusalém com o propósito de levar algumas ofertas ali para ajudar os irmãos que estavam ali pobres, necessitando de ajuda, né? Então, só que no meio do caminho, ele para nessa cidade por nome de Troade. E ali, irmãos, tem uma importância vital para Paulo esta cidade, porque exatamente nessa cidade de Troade foi aonde Paulo ele recebeu o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar ali na Europa, para entrar ali no Ocidente. Foi em Troade que Deus chamou Paulo. Então ele vai e faz essa visita, e ali quando ele está fazendo essa visita acontece um dos grandes milagres, né, através da vida de Paulo, né? O seu ministério, irmão, porque ele ressuscita um morto. Paulo ali, Deus usa ele como um instrumento para ressuscitar um morto, né? Esse jovem que nós lemos aqui por nome Eutico, né? Deus usa a vida de Paulo para ressuscitar Eutico. O que eu quero te dizer nesta noite, dentro dessa palavra qual Deus colocou no meu coração, eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje é noite de Deus ressuscitar os teus sonhos. É noite de Deus ressuscitar os teus planos. É noite de Deus ressuscitar a tua vontade, o teu desejo. Porque muitos irmãos, em meio a essa pandemia, em meio a essa situação, estão desesperançados. Muitos até mesmo estão desistindo de viver. Muitos estão até mesmo, irmãos, se entregando, que nem diz numa luta de boxe. Muitos estão, irmãos, na realidade, jogando a toalha. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está aí, é noite de Deus ressuscitar os teus sonhos. É noite de Deus, irmãos, te levantar, te animar, te reavivar. Porque, irmãos, estamos aqui no memorial, onde Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Então a palavra para mim e para você nesta noite é: anime-se, levante, saia da zona de conforto, não se incomode com o que está acontecendo no mundo. É preocupante, vigilância total, mas lembre-se, servimos a um Deus forte, a um Deus poderoso, a um Deus que nos guarda, a um Deus, meus irmãos, que tem cuidado de nós. Nós sabemos que muitos estão sendo acometidos dessa enfermidade, irmão, mas Deus tem livrado muita gente. A questão em si é que os jornais, as televisões,
eles só falam, irmão, em número de pessoas que estão infectadas, em número de pessoas que estão mortas, mas dificilmente eles falam das pessoas que estão curadas, das pessoas que foram libertas, das pessoas que estão em tratamento, que estão sendo restabelecida a sua saúde. Eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite, Ele está aí na tua casa para dizer para você, olha, eu vim aqui hoje para que você tenha em mente que vamos ressuscitar os teus sonhos, vamos ressuscitar a tua vontade de viver. Não desanime, o Senhor pega pela tua mão direita. Lembra quando Ele disse com Isaías, não temas porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou o teu Deus. Então não se incomode, irmãos, participe alegre neste momento, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Se partirmos daqui, sabemos que vamos para a glória. Então Paulo estava ali, né, neste momento ali na cidade de Troade. Ou seja, ali também, muito provavelmente, irmãos, Paulo foi onde aconteceu a sua segunda prisão. Provavelmente em Roma, quando ele estava na casa de Carpo, ele chegava em Troade, praticamente era no domingo, né? Então Paulo, ele estava com uma comitiva. Nós lemos aqui, né, no capítulo, no versículo de número 4, o nome das pessoas que estavam com ele. Ele não estava sozinho. Então ele se encontrava ali nessa cidade de Troade. A viagem aqui é narrada por Lucas, né? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e Lucas provavelmente estava ali com eles, né? Lucas sabemos que é um médico, né? E que faz parte da comitiva. Lucas, ele é testemunha ocular de tudo, irmãos, que está acontecendo ali na cidade de Troade. Então, amados, era primeiro dia da semana, que é equivalente ao domingo, né? No calendário ocidental, e era também o dia da comemoração, né, do ágape, ou seja, da festa do amor, né? Então, Paulo aproveita esse momento que estava todo mundo reunido ali, um momento festivo para reunir a igreja, para exortá-la e a permanecer na fé e celebrar a Santa Ceia. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, dizendo para você, não desanime, não entregue o bastão, não pare. As circunstâncias são adversas, os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas creia no Cristo ressuscitado, creia no Cristo que Ele foi, mas Ele vai voltar, mas Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está comigo e com você. Então Paulo, nesse exato momento ali, irmãos, ele disse, eu vou aproveitar que está todo mundo aqui, vamos aproveitar e vamos comemorar a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Uma vez que Paulo teria que partir já na segunda-feira, porque ele estava lá no domingo, né? Ele tinha que aproveitar o máximo, o curto espaço que ele ia ter ali, né, de tempo para ele doutrinar a igreja e compartilhar tudo o que Deus, irmão, estava fazendo naqueles dias. Imagina, um monte de gente reunida. Paulo aproveitou a situação e disse, olha, agora eu vou doutrinar, vou ensinar a igreja e vou falar para vocês quem é o Deus que a gente está servindo. E começa a ministrar, né? O culto ali, ele teve hora para começar e ele estendeu, foi indo, mas não tinha hora para terminar aquele culto. Ele continuou ali a pregar, irmãos, e diz a Bíblia que Paulo pregou aproximadamente até meia-noite, mais ou menos. Olha que culto glorioso! Quanto tempo, amados, quanto tempo, igreja, que saudade, irmãos, desses nossos cultos gloriosos, a qual nós entramos na igreja, irmãos, e não tínhamos pressa nenhuma de sair da presença de Deus. Cultos o qual colocamos o joelho no chão ali, irmãos, já podemos sentir a graça, a misericórdia, o poder, a unção, a satisfação, a gratidão, irmãos, de saber que Deus nos salvou, que estávamos indo a passo largo para o inferno e Jesus nos resgatou, nos tirou de lá do lamaçal do pecado, irmão, nos trouxe para a sua presença, nos transformou um novo homem e uma nova mulher. Ah, irmãos, que saudade, irmãos, dos cultos, que você entrava no culto e não ficava olhando no relógio para acabar. Né? Mas eu creio, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, que você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui, irmãos, vamos sentir a presença desse Deus. Estamos em casa, estamos na casa do Pai, estamos em casa, irmãos, estamos assim, nos preparando para a volta do Senhor, irmãos. Não perca, irmãos, o primeiro amor. Não perca, irmãos, independente disso que estamos passando, não perca o foco.
Tem muitas pessoas perdendo foco no meio do caminho. Não perca, irmãos, em nome de Jesus. Deus ainda preparou, ainda nos preservou, ainda nos deixou, irmãos, a rede social, né? Vamos usar essa ferramenta, irmãos. É o que nós temos em mãos, né? Paulo não tinha ali naquele momento a rede social, mas ele estava ali, os discípulos estavam ali, os amigos estavam ali, as pessoas estavam todas ali reunidas e Paulo pregava. E diz, irmãos, que naquele lugar onde ele estava havia muitas lâmpadas acesas no salão do culto. Ali, na realidade, eram tochas, né? Porque não existia luz elétrica, eram tochas acesas, tochas que estavam ali, irmãos, sendo alimentadas a óleo. Então você imagina eles com aquelas tochas na mão sendo alimentadas, olha a fumaça que não fazia naquele negócio ali, né? Então, irmãos, naquela época era muito comum a fumaça, né, da lamparina, né, do óleo queimando, em contato com a vista, ela, sabe, se você já passou por isso, eu creio que já, muita fumaça nos olhos e tal, a gente acaba fechando os olhos, dependendo do local onde você estiver, acaba até te dando sono mesmo. E o que acontece, irmão? Lá pelas tantas, né, depois de tantas e tantas horas de pregação, um jovem, irmãos, ele escolhe um lugar inadequado para se sentar. E ele vai e senta onde, irmãos? Ele senta numa janela, no terceiro andar daquele prédio que eles estavam. Com tanto lugar, irmãos, para ele sentar, com tanto lugar para ele participar ali daquele culto, mas ele preferiu ficar na janela. Ele preferiu sentar ali na janela, no terceiro andar. Talvez esse jovem aqui, talvez seja aquelas pessoas, né, irmãos, que chegam na igreja, né, e só querem sentar no fundo, não querem vir para frente da igreja quando o pastor chama. Irmãos, vem para frente, mas não, escolhe o fundão, fica lá, meio que aqui dá para me ver tudo, aqui dá para me ir embora mais rápido, aqui eu não preciso falar com ninguém, né? Esse jovem escolhe a janela. Parece que não, irmão, mas até o lugar que a gente escolhe na igreja para sentar, para adorar a Deus, irmãos, é importante. É importante. Porque muitas vezes as pessoas sentam no fundo, irmão, mas às vezes vem um conversa, vem outro conversa, chega outro e vem outro e acaba atrapalhando aquele que quer verdadeiramente buscar a presença de Deus. Então, quando abrimos as portas, irmãos, presta atenção onde você vai sentar. Preste atenção onde você vai adorar. Você não vai entrar no culto ali para ficar conversando, você não vai entrar no culto ali para ficar olhando o celular, você vai entrar no culto ali para adorar. Você vai entrar no culto para buscar, você vai entrar no culto para sentir a presença de Deus. Mas o jovem resolveu ficar na janela. E acontece que ali, enquanto ele estava, Paulo pregava, e as pessoas se alegravam, era um júbilo naquela igreja, era uma alegria tremenda naquela igreja, irmãos. Mas aquele jovem, ele estava ali na janela, ele não sentia nada. E quantas pessoas, irmãos, que vão à igreja, estão na igreja, mas não sentem mais nada. Só estão na igreja, não sentem mais nada. É que eu costumo dizer, né, para alguns lá na igreja, já disse que tem o crente ventilador, né? Ele senta e fica girando para tudo quanto é lado, só olhando o movimento. Se você vê alguém assim, ou conhece alguém assim, irmãos, esse é o crente ventilador. Né? Não seja um crente ventilador, seja um crente adorador. Glórias a Deus. E aquele jovem estava ali, irmãos, ele não sentia nada. Estava ali sentado na janela, a única coisa que ele sentiu ali foi sono e tédio. E ele não via a hora de terminar aquele sermão enjoado, sabe? Daquele tipo, fala assim, isso não acaba logo esse sermão, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, né? E esse jovem estava assim lá. Agora, a presença de Paulo ali para aquele jovem era muito chata, né? E eu creio que ele pensava assim, poxa, que cara cansativo, meu. Que sujeito enfadonho, acaba logo esse culto, acaba logo essa mensagem, né? Mas aquele mesmo jovem, irmãos, ele não sabia, ele não tinha ideia, irmãos, que naquela mesma noite aconteceria algo que mudaria a sua vida para sempre. De repente essa noite, irmãos, pode ser hoje.
De repente você que está aí do outro lado, me ouvindo a palavra de Deus, de repente você entrou nessa live pedindo para que Deus falasse contigo. De repente hoje Deus pode mudar o seu pensamento, Deus pode mudar os seus caminhos, os seus planejamentos. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas só que o final é a morte. De repente nessa noite, irmãos, Deus vai fazer algo na tua vida. E aquele jovem não sabia que naquela mesma noite aconteceria algo que mudaria a sua vida para sempre, irmãos. Quem era esse jovem? O que aconteceu com ele? Vamos ver aqui no verso 9, irmãos. O que está escrito no verso de número 9? De Atos 20, verso 9, diz assim: E estando certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. A garganta seca muito, irmãos. Ele caiu da janela, irmãos. Ele caiu do terceiro andar. Imagina uma pessoa caindo do terceiro andar. Praticamente ele morreu. Ele morreu, e agora? Está tendo um culto, a celebração da ceia, Paulo está pregando, o rapaz está sentado na janela, se sente muito o sermão enfadonho, cansativo, ele pega no sono e cai. Caiu, irmãos. Caiu da janela e morreu. Olha que coisa. Provavelmente, aquele era um jovem que era da igreja. Porque qual o motivo dele estar ali vendo a pregação? E agora? E agora, irmãos? Você está pregando, a pessoa cai morta. Pasmem. O pregador, irmãos, que era Paulo ali, aquele cara, aquele jovem que achava aquele cara chato, um cara cansativo, né? Um cara que já estava enjoando a pregação dele, Paulo simplesmente interrompeu o sermão que ele estava fazendo. Ele desceu, Paulo de onde ele estava, se inclinou sobre o jovem, abraçou o jovem morto no chão, e o moço ressuscitou. Desceu, inclinou-se, abraçou. Isso são alguns gestos, irmãos, bem sugestivos. Não são gestos comuns. Hoje, felizmente, por enquanto, hoje a gente não pode abraçar. Mas a gente pode descer na presença de Deus. Podemos nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos descer e reconhecer que Ele é Senhor e que nós somos servos. Nós precisamos descer a cada dia mais. Quanto mais o grau dessa pandemia vai acontecendo, alastrando o mundo, precisamos descer mais na presença do Senhor. Reconhecer o seu senhorio, reconhecer o seu poder e saber que nós de nós mesmos não temos nada. Situação ali que para muitos não tinha solução. O cara morreu, já era. Mas tinha um homem de Deus ali, Paulo. Um homem que verdadeiramente conheceu o Senhor. Que teve um encontro com Jesus no capítulo 9 de Atos. E hoje talvez muitas pessoas ainda não teve esse encontro verdadeiro com Cristo. E é necessário ter esse encontro com Ele. Na presença do Senhor. E Paulo aqui, irmão, com esse gesto, ele demonstra gestos de misericórdia, gestos de amor, gestos de compaixão por alguém que estava o rejeitando. O próprio Jesus pede para a gente amar os nossos inimigos e orar por eles. Aqui nós aprendemos algumas lições, irmãos. Umas lições aqui muito preciosas nesse texto aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui 3 lições que eu consegui extrair desse texto. Desse fato aqui, que talvez a gente olhe e diga assim, não, Paulo estava de passagem, simplesmente Paulo foi lá
E Deus usou ele e fez esse milagre. Tem algumas lições que nós precisamos aprender. 3 lições aqui para nós aprendermos nessa noite. Primeira lição, irmãos. Não despreze quem pode te ajudar. Essa é a primeira lição. Não despreze quem pode te ajudar. O jovem desprezou Paulo, mas na hora que ele caiu da janela, Paulo interrompeu tudo para ajudar ele. Paulo abraçou aquele jovem e o abraço lhe trouxe, irmãos, de volta à vida. Eu quero te dizer nessa noite, você que está aí na sua casa, receba um abraço de Cristo neste momento. De repente o seu coração está apertado, de repente passam muitas coisas na sua mente agora. De repente faz tempo que nós não abraçamos mais ninguém, mas receba um abraço de Cristo agora neste momento, aí na sua casa, te consolando, te confortando. Receba um abraço de Cristo neste momento pela fé, porque o cristão ele age pela fé. Receba esse abraço em nome de Jesus. Que talvez os seus parentes, os seus filhos, os seus netos não podem te abraçar, mas neste momento Jesus pode te abraçar. Ele te abraça hoje para te dar vida e dizer para você: não temas, eu sou contigo. Glórias a Deus. E ali, irmãos, Paulo abraçou aquele jovem. O abraço lhe trouxe de volta à vida. Não era apenas o abraço de Paulo ali, mas era o abraço de Jesus. Era simplesmente Paulo, o instrumento o qual Jesus estava usando. Seja instrumento de Deus. Deixe Deus usar a sua vida. Muitas pessoas, Deus fala com ele na noite, na madrugada, e eles não entendem. Mas em nome de Jesus, diga para ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, que nem fez Samuel. Irmãos, seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento abençoador. Quantas vidas estão partindo sem Jesus, irmãos? Você tem a sua rede social aí. Irmãos, eu estou abrindo a rede social, mas infelizmente é 3, 4, 5 mortes por dia. Quantas pessoas eu tenho que escrever os meus sentimentos e eu vou orar por vocês. Mas, irmãos, abrace mais. Ame mais. Converse mais com seus amigos via social, rede social. Entregue um abraço de Jesus para eles. De repente eles estão precisando. Às vezes, irmãos, às vezes desprezamos as pessoas. As ignoramos. Mas um dia acontece uma reviravolta na vida, na nossa vida, e Deus coloca essas pessoas aos nossos cuidados. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente despreza? Deus coloca essa pessoa aos nossos cuidados. Será que temos, irmãos, desprezado Jesus? Será que as nossas atitudes têm alegrado o coração de Jesus, ou será que tem somente entristecido? Será que estamos correndo mais atrás de coisas do que do Senhor? Precisamos redirecionar nossas vidas neste momento difícil, o qual o mundo está passando. Se temos desprezado Jesus, irmãos, uma hora a gente cai da janela. E na hora da sua dor, na hora da sua aflição, Jesus para tudo. Ele desce, se inclina sobre você, te abraça e te dá um novo ânimo. Receba esse abraço de Cristo. Eu não sei como é que está a sua situação. Eu não sei o que você está passando por esses dias. A pergunta aqui é, irmãos, por que muitas vezes continuamos a desprezar Jesus? Por que muitas vezes continuamos a desprezar Jesus? Não despreze. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele.
Hoje estamos aqui, nessa mesa gloriosa, para relembrar a morte sacrificial de Jesus por mim e por você ali na cruz. Porque nem eu e nem você tínhamos capacidade nenhuma de ser tirado deste caminho de horror, deste caminho que estava nos levando à perdição. João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segunda lição, irmãos. Segunda lição. Saia da janela. Preste atenção. Segunda lição. Saia da janela. Aquele jovem, ele estava sentado na janela. Ele não prestou atenção na pregação. Ele foi tomado pelo cansaço, ele adormeceu, caiu e morreu. Por que ele estava sentado na janela? Por que ele estava sentado na janela? Existia uma razão para ele estar ali, naquela janela. A janela aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, representa muito mais do que uma simples janela. A janela seria como se fossem os nossos olhos, colocados em contato com o mundo. Era o lugar onde aquele jovem poderia olhar para fora, olhar para o mundo. A janela representa o lugar onde muitas pessoas escolhem estar, quando não querem viver uma vida de compromisso, uma vida de compromisso com Jesus, com a sua palavra. Aquele jovem certamente não era convertido. Por essa razão ele escolheu ficar na janela. Ele estava vivendo um conflito. Ele não sabia se ouvia o sermão de Paulo, que trazia a mensagem do Evangelho, ou se escutava as vozes da rua. Ele estava em cima da janela. Ou seja, dividido. E quantas pessoas estão assim na igreja hoje? Aproveitou a pandemia, estava em cima da janela, começou a olhar para o mundo atraiu, o mundo puxou, o mundo sugou, o mundo levou. Aí ele cai da janela para o lado do mundo e morre. Mas hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade de descer da janela para dentro da igreja e para ser verdadeiramente igreja. Igreja do Senhor. Eu não tenho que ser igreja somente quando as coisas estão boas. Eu sou igreja. Independentemente do que aconteça, eu sou igreja do Senhor. Então, amados, essa janela, certamente, irmãos, esse jovem escolheu ficar nela. Ele estava vivendo ali provavelmente um conflito, e a mensagem de Paulo ali que ele trazia era o Evangelho, mas ele estava dividido, porque ele escutava um momento o Evangelho, outra hora ele escutava a rua. Ele ficou ali perdido, sem saber para que lado ir. E tem pessoas assim, irmãos, infelizmente na igreja. Ele se sente atraído pelas coisas do mundo. São pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas não saem da janela. O mundo começa a atrair mais elas. E muitas nós vimos, e estamos cansados de ver, que foram para o mundo. Aproveitaram a pandemia. Mas estou feliz por vocês que ainda estão aí do outro lado nos ouvindo, que estão permanecendo firmes na fé, nessa batalha junto conosco, porque decidiram estar ao lado de Cristo. Quem vai para a janela, irmãos, começa a dar mais atenção no que está acontecendo lá fora do que está acontecendo na igreja. E muitas das vezes, irmãos, essas pessoas são atraídas pela prostituição. São atraídos, irmãos, pela pornografia. Eles são atraídos, irmão, pelas drogas, pelo álcool, pela violência.
Elas oscilam, irmãos, entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte. Quem vai para a janela, irmãos, ele cria uma distração e isso gera sono. As janelas, elas criam muitas ilusões, irmãos. Muitas ilusões essas janelas. Temos que tomar cuidado. Ilusões como a internet, ela é boa, mas ela é perigosa. Às vezes a gente se enrola com filmes. Às vezes a gente se enrola com jogos. Dá mais lugar e mais tempo para essas coisas do que para o próprio Deus Criador. E muitas outras coisas, irmãos, que vão preenchendo o nosso coração. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A janela, irmãos, é um perigo. Ela produz sonolência espiritual. E o crente, quando ele chega nessa situação, irmãos, tome cuidado para não cair e não morrer espiritualmente ou literalmente, irmãos. A pior coisa que tem, irmãos, é a sonolência espiritual. O crente não consegue enxergar mais nada. Lembra de Sansão? Cheio de poder, cheio de força. Mas ele foi para a janela. Ele foi atraído por Dalila. E disse, pai, eu quero aquela. E foi para o mundo, para a prostituição. Cego espiritualmente, não conseguia enxergar os pratos que o adversário estava colocando à frente dele. Cuidado com a sonolência espiritual. Cuidado, vigia. Sansão perdeu, só foi perdendo. A janela, ela é só ilusão. Perdeu a força, perdeu o poder e até a visão. Ficou cego. Tome cuidado, irmãos. A janela, irmãos, ela oferece preguiça diante dos desafios da vida. Tome cuidado. Quantos de nós aí, irmãos, que a igreja estava aberta e nós, por preguiça, muitas vezes não fomos adorar a Deus? Agora que muitos estão vendo aí na internet, muitos estão brigando, questionando, igreja abre, igreja fecha, igreja abre, igreja fecha. A igreja ficou aberta todo o tempo, irmãos, e esses são os primeiros que nem compareceram lá. Quantas ceias perderam? Quantas pessoas não estão mais dando significado a esse momento que Deus prepara para nós, exclusivo, que as pessoas do mundo não têm, não sabem o que é sentir a presença de Deus, a graça e a misericórdia diante de uma mesa dessa, sentindo a presença de Deus. Quantos, amados? Cuidado, a janela oferece preguiça. Ah, eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Ah, eu não vou para o culto porque eu tenho que limpar a casa. Ah, eu não vou para a escola dominical porque eu tenho que cuidar do passarinho. Ah, eu não vou, cheio de desculpa, irmãos. E depois hoje que é aberta a igreja. Irmãos, vamos parar de hipocrisia, vamos viver o evangelho genuíno. Não importa se a igreja está fechada ou aberta, o importante é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos livrou e nos trouxe para a sua presença. A verdadeira igreja começa em casa. Perdão. Glória a Deus. Aleluia. Saia da janela, irmãos. A janela oferece preguiça. Tome cuidado. A pessoa está na igreja. A pessoa está na igreja, mas não se compromete com nada. Ela está na igreja só para ficar observando. Não ajuda, só critica. Cuidado, irmão, com a janela. Ela não está engajada em nada. Ela não está na igreja. Ela muitas vezes, essas pessoas, irmãos, que estão na janela, ela faz parte da igreja, é membro da igreja, mas o coração está fora da igreja. Vamos voltar a ser igreja, irmãos. Vamos aproveitar esse momento. Jesus está voltando. Ouça a palavra de Deus, irmãos. Pratique a palavra de Deus, irmãos. Vamos nos unir mais. Porque tanta divergência dentro das igrejas. Vamos nos unir mais. Acabou esse negócio. É momento de comunhão.
É momento de estar na presença de Deus. É momento de um ajudar o outro, irmãos. Saia da janela, em nome de Jesus. E por último, a terceira lição. Não perca a segunda chance. Não perca a segunda chance. Aquele jovem, ele era um sujeito displicente. Ele não queria nada com o evangelho. E aí ele morreu. Mas graças ao poder do Senhor Jesus manifesto naquele abraço, no abraço de Paulo, ele voltou à vida. Ou seja, ele teve uma segunda chance. Deus está nos dando uma segunda chance, irmãos. Quantos foram para o leito da UTI? Quantos foram entubados? E quantos voltaram? Quantos talvez não chegou a ser hospitalizado, mas passaram muito mal, ficaram muito ruim. Mas Deus está dando uma segunda chance. Vamos aproveitar essa segunda chance. Olha o verso 12 que tem, diz assim: e levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Aí diz então, conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados. O verbo aqui conduzir, ele significa guiar, levar, dirigir, apacentar e discipular. Ao ter uma segunda chance, aquele jovem, ele se deixou conduzir. Ele se deixou ser apacentado. Permitiu que o seu pastor o pastoreasse. Ele permitiu que os seus irmãos em Cristo o conduzissem. O resultado é que todos se sentiram grandemente confortados. Aquele jovem aproveitou a segunda chance, irmãos, que Deus lhe deu. Mas primeiro ele precisou cair da janela. E quanto de nós, irmãos, Deus tem nos dado a segunda chance? Aproveite. Não desperdice, irmãos. Porque talvez nós não tenhamos uma terceira chance. Será que precisamos cair da janela, irmãos? Ou será que essa mensagem que Deus está falando comigo e com você é para nos despertar? É para nos alertar neste momento qual Cristo está voltando? Porque muitos irmãos, muitos ainda, estão lá, só no hall de membros, mas sumiram, simplesmente desapareceram. Será que vão precisar cair da janela para voltar? Não espere esse momento. Não rejeite a presença de Jesus na sua vida. Você que está na igreja, que é membro da igreja, que ouve tantos sermões, como aquele jovem ouviu, mas continua resistindo ao chamado de Jesus. Ele está te dando uma segunda chance. Aproveite. Você não pertence, que está me vendo aí agora, a nenhuma igreja, mas já ouviu a mensagem do Evangelho, mas não aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus está te dando uma segunda chance. Às vezes a pessoa está na igreja, é filho de crente, foi criado na igreja, mas nunca se converteu. Deus está te dando uma segunda chance. Filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Precisa ter uma conversão em Cristo Jesus. Precisa ter um relacionamento com Cristo. Não basta apenas ir à igreja, tem que ser igreja. Que Deus nos dê uma segunda chance, irmãos. Você que já caiu da janela uma vez e está experimentando o abraço de Jesus, aproveite, não perca mais chance. E hoje, irmãos, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, que o Senhor possa ter nos alertado com essa história, com essa passagem desse jovem aqui em Troade. Que guarde essas três coisas no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer aqui, pegue aí a sua Bíblia, irmãos. Vamos entrar aqui no momento da ceia. Eu creio que você
já deve estar aí com a sua Bíblia, o seu celular na mão. Acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo de número 11, do verso 23 a seguir, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando a for ter convosco. Amém? Pegue o seu pão. Está aqui o pão. Pegue o seu kitzinho, né? No seu kit tem o pão e o cálice. Eis aqui o pão. Ele é de fabricação humana, mas ele simbolicamente agora representa o corpo de Jesus, o qual foi cravado ali na cruz do Calvário. Então, a ceia é um memorial, é uma lembrança de um Cristo que morreu, que ressuscitou, que está no nosso meio e que vai voltar pela segunda vez. Vamos orar pelo pão? Pegue o seu pão aí. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Jesus querido, obrigado nesta noite pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo ter falado em cada coração, Senhor. E nós agora partimos para um segundo momento, ó Deus, deste culto nesta noite, ó Pai. Ó Deus querido, estamos aqui para celebrar, Senhor amado, a tua morte ali na cruz do Calvário e ressurreição ao terceiro dia. E aqui, ó Deus querido, está em minhas mãos este pão, ao qual foi feito por mãos humanas, Senhor amado. Que o Senhor neste momento, meu Pai querido, possa estar assim, Senhor, simbolicamente representando o teu corpo que foi ali cravado na cruz do Calvário, ao qual nós vamos participar nessa noite, Senhor, porque a tua palavra diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem comunhão contigo. Pai, eu consagro agora e abençoo em nome de Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Segura um minutinho aí, irmãos, quando nós vamos partir o pão aqui, nossa irmã Andréia vai louvar Deus com um hino. Consagrado.
que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. Aleluia. Amém, irmãos? Você que está aí com o seu pão nas mãos, né? Vamos tomar. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode ceiar, irmãos. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém? O nosso presbítero Mário, ele vai estar orando agora. Pega o cálice aí, irmãos, em nome de Jesus. Ele vai estar assim, apresentando o cálice ao Senhor. Meus irmãos, novamente vamos estar orando. Pode pegar seus cálices. Que neste momento nós possamos trazer à memória o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para nos comprar, para nos salvar e nos dar direito da vida eterna. Que possamos nesse momento trazer isso em memória. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Deus, eu quero te agradecer neste momento, ó Pai, por essa dádiva, Senhor, que Tu nos concedestes, meu Pai. Tu morreste, Senhor, por nós, Jesus. Senhor, sofreu neste mundo, se fez servo, se esvaziou de ser Deus e esteve presente nesse mundo, sofrendo por mim, sofrendo por nós, pelos nossos pecados. E naquela cruz do Calvário, Tu, Senhor, tomaste, ó Pai, nossos pecados, ó Pai, em seus ombros. E nos deu, meu Pai querido, a dádiva, Senhor, de poder sermos chamados filhos de Deus, de podermos ter a certeza, Pai, de um dia, Pai, estar contigo nos céus, ó Deus. Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai. Ó Pai, agora eu te peço, Senhor, trabalha, Pai, em nossos corações, ó Pai, que nunca venhamos, ó Pai, nos distanciar, ó Deus, dessa dádiva, Senhor, que Tu nos concedeste, meu Pai. Que possamos, ó Pai, ter no nosso coração a cada dia, Senhor, a memória, Senhor, que Tu morreste por nós, que Tu ressuscitastes e que Tu subiste aos céus e que intercede por mim, que intercede por nós à destra do Pai. Deus, muito obrigado, Jesus. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, a cada dia, Senhor, nos direciona, Pai, e nos deixa, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Cuida da gente, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, Jesus. Pegue aí o seu cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode cear, meus irmãos, enquanto eu sirvo aqui o cálice.
agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por mais um culto de celebração da ceia do Senhor. E que nós continuemos firmes em oração, aplicando essa palavra em nossas vidas. Se até a próxima ceia, irmãos, não tiver resolvida essa questão, estaremos aqui firmes ainda, se assim o Senhor permitir, na presença de Deus. Independentemente da situação, irmãos, vamos estar firmes no Senhor. Deus abençoe você, sua família e a todos aqueles que têm assim nos acompanhado nessa noite. Oremos em gratidão. Lembrando os irmãos que eu quero agradecer e continue orando pelo meu cunhado Ivanei. Ele já teve uma melhora bastante aplausível, tá? Para a glória de Deus, agora ele faz parte da igreja. Deus falou profundamente ao seu coração e ele entregou a vida a Jesus. E nós continuamos orando por ele e pela sua família, que Deus dê graça para ele e restabeleça a saúde dele totalmente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem realizado aqui na nossa vida nesta noite, através dos louvores, Senhor, através da tua palavra, através, Jesus querido, da ceia nesta noite. Ó Deus, como é bom estar na tua presença, relembrar, meu Pai querido, a tua morte, relembrar o sacrifício ali na cruz, Senhor, a tua primeira vinda, Senhor, a tua ressurreição e a tua volta que estamos aguardando, Pai. Ó Deus, obrigado pela saúde, Jesus querido, de cada um dos teus filhos, daqueles o qual o Senhor tem restabelecido, Pai. Deus deu uma noite abençoada, Senhor, como o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos uma semana abençoada. Para aqueles que estão desempregados, Pai, abre as portas, Senhor. Aqueles que estão doentes, dê saúde, Senhor. Aqueles que estão em depressão, meu Pai, cura, Pai. Aqueles que estão preocupados, Senhor, ansiosos, ó Deus, entra no coração deles e dá vitória, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelos irmãos que estão aí nos vendo, aqueles que vão nos ver depois, aqueles que puderam participar ao vivo conosco, Senhor, e aqueles que vão participar depois por motivo de trabalho. Eu te louvo, Senhor, por tudo. Fica assim conosco, Pai. Nos abençoa, porque oramos no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos da igreja. Todos digam amém. Está terminado no nome de Jesus.